Nessa manhã, recebemos na TV Erechim o deputado federal Carlos Gomes, acompanhado da deputada estadual Fran Somenzi, em entrevista concedida a vários assuntos de interesse da nossa comunidade. Acompanhe como foi. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim a presença da deputada estadual Fran Somenzi, do Republicanos, acompanhada do deputado federal Carlos Gomes, também do Partido Republicanos e presidente do partido. Bem-vindos a Erechim, bem-vindos à nossa região, já que a agenda é na região. Obrigado, Sandra. Eu quero agradecer pelo convite, acompanhada aqui da minha amiga deputada Fran, estar aqui no teu programa, conversar com os teus ouvintes e falar um pouquinho da nossa história, o que viemos fazer, o que estamos aqui em Erechim, fazer o quê? Entregar o quê? Trabalhando para quê? Essas coisas vamos falar um pouquinho mais. Da mesma forma, né, Sandra, agradecer o convite, essa oportunidade de nós estarmos mais próximos das pessoas, que é quem nós representamos, né? Também muito feliz de ter uma mulher aqui nos entrevistando, nós mulheres que precisamos nos mobilizarmos, né, nos motivarmos, incentivando a ter mais mulheres participando em todos os setores, assim como na política, né, que a gente ainda se sente muito pequena, mas muito obrigada pela oportunidade. Com certeza. Fran, eu tenho acompanhado o teu trabalho através das redes sociais e hoje a gente está tendo esse prazer de se conhecer pessoalmente e percebi que você tem sido uma grande defensora do tratamento precoce nessa questão da Covid-19. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho deste trabalho que tu tens feito no estado todo. Perfeito, Sandra. Nós colocamos no estado uma frente parlamentar, né, de combate ao Covid-19, enfim, de possibilidades da gente enfrentar isso de maneira mais leve. De formação, eu sou farmacêutica, meu esposo é médico. E quando a gente viu de que a população, né, as pessoas mais próximas de nós, vinham nos perguntar pelo telefone, por WhatsApp, nos relatando que procuraram muitas vezes UPAs, hospitais e tiveram lá um atendimento, sim, com o médico, mas o médico não tem esse entendimento de, já no início, a gente não perder tempo e dar um tratamento para os sintomas que a pessoa está sentindo, mesmo antes de saber se é Covid ou não. Isso fez a gente se mobilizar. Nós temos já hoje, né, mais de 200 pessoas atendidas pelo meu esposo e eu acabo acompanhando os casos e orientando, onde nós tivemos um único caso que necessitou de um leito clínico em hospitais, ou seja, mais de 200 pessoas não precisaram do auxílio hospitalar e não sofreram a questão que nós tivemos, né, no mês passado, há poucos dias, o colapso do nosso sistema de saúde. O que a gente entende com isso, Sandra? De que nós não temos e nós não teremos num futuro muito próximo um medicamento específico para a Covid. Correto. Né? O que nós aprendemos muito nesse período de pandemia, né, de que maneira o vírus se comporta, e hoje nós temos medicações que já possuem há 20, 30, 50, 60 anos com segurança para ser utilizadas. E quero dizer também, Sandra, de que trabalhando lá na farmácia, lá na ponta, onde as pessoas são consumidoras de medicamentos, nós somos um país que consome muito medicamento. Por que agora tem essa preocupação de eu ter que tomar 5 dias de um antibiótico, ou de um anticoagulante, ou de um anti-inflamatório? Essa preocupação de responsabilidade de ingerir medicamentos, ela teria que vir muito antes de uma pandemia. Então, o que a gente defende? De que quando as pessoas, e aqui aproveita essa oportunidade para quem nos assiste, está sentindo qualquer sintoma relacionado ao Covid, seja lá uma cefaleia intensa, febre, né, dor de garganta, a diarreia também tem sido, né, um dos sintomas, a questão do paladar, do olfato, procure sim o médico. Se esse médico não entende que desde o início você merece um tratamento, né, disponibilizado ou pelo SUS, ou pelo menos a receita para que tu possa comprar o medicamento, procure um profissional que defenda isso, porque faz a diferença, a gente não perde tempo, a gente pode diminuir a replicação viral, ou seja, eu tenho menos possibilidade de estar infectando quem está ao meu lado, os meus sintomas são menos agressivos e eu passo, né, por esta infecção de uma forma diferente, né, de uma forma mais humanizada, porque as pessoas conseguem se tratar dentro das suas casas, desde que orientadas por um profissional médico, né, com a receita adequada. Então, existe
essa possibilidade, isso é um clamor, é algo que a gente luta no Estado, a gente sabe e respeita, assim, cada jeito de tratar, né, do profissional médico, mas, assim, nós não temos tempo de muita pesquisa, nós não temos tempo mais para esperar, nós precisamos buscar as evidências. Nós, como o deputado federal disse, nós temos muitos municípios com gestores que acreditaram, incentivaram, colocaram medicações à população, né? E hoje até sofrem processos, né? Porque não se tem comprovação científica. E se a gente cair nessa conversa, Sandra... Fran, deixa eu te interromper e dar um testemunho, viu, Sandra? A minha esposa pegou Covid. Sim. E aí fui eu que a acompanhei até o médico. E esse médico me confidenciou o seguinte: deputado, eu chego aqui 7h30, 8 da manhã, saio à tarde. Atendo em média 100, 150 dia. Certo. Maioria Covid. E ele disse: olha, de todos que eu tratei Covid, eu só perdi uma pessoa. Essa pessoa, e mesmo assim, Fran, por que o médico falou com tristeza, eu perdi, porque eu passei para ele o tratamento, assim que foi detectado que estava com a Covid, prescrevi o tratamento de acordo com os sintomas e com o perfil dele, etc e tal. Ele pegou o meu medicamento e levou para casa. Ao chegar em casa, tinha alguns familiares contra o tratamento e disse: tu vai tomar isso aí? Não vai, porque... Bom, não tem comprovação. Ele não tomou. Aí voltou pós 5 dias, e aí o médico perguntou: tu tomou o medicamento? E ele disse: não tomei, porque minha família falou que não era para eu tomar. Resumo, a coisa agravou, foi entubado e perdeu. Aliás, o que nós não temos comprovação de cura é a intubação. É verdade. Tanto é que o tratamento, foi o caso, é o teu caso com o Dr. Clayton, foi o caso do doutor, não sei se Garibaldi ou Farroupilha, que deu a entrevista, eu acompanhei a entrevista dele, que ele falou a mesma coisa. Dr. Tiago. E também esse doutor que atendeu a minha esposa. Ele falou assim: eu não perdi nenhum paciente para Covid que fez o tratamento precoce. Então, na minha opinião, eu sou leigo, eu não sou médico, eu sou paciente, mas na minha opinião, está mais que provado. Que mais comprovação quer? Então, para mim já está mais comprovado que cura, que resolve o problema, que diminui. Então, ele falou assim: olha, eu não perdi ninguém. Então, está feito. Pois é, deputado, diante desse teu relato, você está em Brasília, circula bastante em todo o nosso Brasil. Desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro foi um defensor do tratamento precoce. E posso dizer assim, usando um palavreado chulo, levou muita paulada por estar defendendo esse tratamento precoce. Qual é o seu posicionamento em Brasília, diante de tantas denúncias, diante da interferência do STF? Como o senhor se posiciona? Me posiciono primeiro assim, acerca do ativismo judiciário hoje do Brasil. Certo. É lamentável. Eu sempre digo o seguinte, que a nossa forma de governo do Brasil diz que, porque o judiciário, o executivo e o legislativo compõem a nossa forma de governo, que diz que esses poderes têm que ser autônomos, porém harmônicos. Correto. E nós estamos sofrendo muito por falta dessa harmonia e uma invasão permanente de competência de poderes. Leia-se o judiciário. A ponto que recentemente eu fiquei chocado, olha, parlamentar chocado, em que o STF determina, manda, obriga o Senado a abrir uma CPI para investigar os atos do governo federal no enfrentamento à Covid. Eu, primeiro instante, falei assim: olha, merece a investigação algumas ações Covid? Merece. Sobretudo de muitos estados e prefeitos. Nós temos governadores interditados, nós temos prefeitos, a Polícia Federal está cheia de operações investigando desvio, roubo, e com todo respeito, eu não sou bolsonarista. Esses desvios, esses roubos não foi em Brasília, não foi do presidente. Ele só manda o dinheiro.
Então, eu penso que nós temos que reorganizar essa independência e, sobretudo, essa harmonia. Porque, do jeito que está, o judiciário quer governar, e não é de hoje, e não é só em Brasília. Certo. Em muitos municípios tem prefeito que nada faz sem pedir uma bênção do doutor de plantão. Então, nós precisamos ter ações que possam reorganizar isso. O problema, Sandra, é que em Brasília, infelizmente, há muitos parlamentares que não têm altivez, que não têm um capital mínimo moral para fazer os enfrentamentos que precisa ser feito para colocar cada, desculpa a expressão, macaco no seu galho. E falando um pouquinho sobre as ações, essa visita a Erechim, tanto da deputada quanto do senhor, a que se deve? O que podemos comemorar com essa visita, celebrar? Bom, essa visita, primeiro que a minha é sempre aprazível estar aqui em Erechim, é um povo acolhedor, é um povo que nos inspira, porque é um povo trabalhador, é um povo que é produtor, gosta de produzir, fazer a nossa economia girar. Basta olhar. Eu digo assim, eu vou a Erechim, sempre tem prédios sendo levantados novos, sempre tem sinais de desenvolvimento econômico ativo. Tem cidade que eu entro, que você... Aí eu entro há 20 anos, sempre eu não vejo nada. É a mesma fotografia. Então Erechim para mim é uma cidade que me inspira. E não só Erechim, como também as cidades que estão à sua volta. E já venho aqui há muitos anos, depois que me elegi a deputado federal, e a Fran nos auxiliou muito nessas eleições, e trabalhamos em conjunto. Bom, com isso nos possibilitou conhecer as demandas, as necessidades e também destinar alguns recursos. Eu posso falar assim, olha, me vem à mente várias coisas, comércio de Carlos Gomes, para recursos para agricultura, infraestrutura, pavimentação, saúde, pórtico, turismo. Aí eu venho para Centenário, tem um baita de um ginásio que nos pediram ali um recurso para ampliação do ginásio, melhorar a questão de acessibilidade, também está em fase de acabamento, se é que ainda não terminou. Hoje eu vou para a Áurea entregar um ginásio da escola agrícola, que ficou maravilhoso, a quadra, a parte elétrica, entregar um ônibus também escolar. Lá eu pude ajudar para que o nosso posto de saúde continuasse aberto e tenho ajudado a manter o custeio do hospital ali de Áurea. Vou logo mais também a Getúlio, que é a terra do pai da Fran e terra da nossa querida Nadine Anflô, a primeira chefe, me orgulho muito disso, chefe de polícia do estado em 180 anos. É um tabu. E as mulheres merecem. Então eu vou lá entregar uma praça no bairro Champanhar, que segundo ela, Nadine, que tem os pais que moram lá e sempre está ali visitando, me disse que foi ver a praça, que está lindíssima, me despertou essa curiosidade, falei, então já vamos entregar, vamos fazer um roteiro. Paulo Bento, pórtico, asfalto, Erechim, nós temos agora, eu estive ali também no bairro Copas Verdes, que o ginásio que foi feito ali foi recurso nosso. Ajudei também o hospital, várias vezes o Hospital Santa Terezinha para manter custeio, saúde, agricultura também, já ajudamos aqui muito em agricultura. Eu estou para servir. E já diz um colega que quem não vive para servir não serve para viver. Então, eu tenho vivido para servir o meu próximo enquanto estivermos nesse exercício do mandato, estamos contribuindo com o que podemos. Nele e fora dele. Correto. Fran, um assunto polêmico que essa semana, inclusive, nós tivemos uma carreata em Erechim, um movimento realizado por pais, alunos e professores. Mais de 1.000 veículos fizeram parte, em torno de 4 pessoas por carro, então já dá para imaginar a dimensão que isso tomou. Transporte escolar fez parte desse movimento, a imprensa toda fazendo a cobertura, solicitando o retorno das aulas. O que tu tem para nos falar sobre esse assunto aí que está tirando o sono, está deixando muitos pais ansiosos, crianças com ansiedade por causa do isolamento, fechados em casa, sem as aulas?
Perfeito, Sandra. Nós temos uma lei que foi aprovada no Estado há poucos dias, né? Talvez um mês, reconhecendo a atividade física como essencial e a educação. Essa lei é de minha autoria, né? Foi construída lá em junho ainda de 2020, com todos os educadores físicos. E no andar, nós não imaginávamos que nós ficaríamos tanto tempo com as nossas escolas fechadas. Nós somos o país que mais tempo permaneceu, né, com as portas fechadas. E quero falar como mãe, Sandra, né? Tenho 2 filhos, a Maria e o João, que eu vejo neles o que os pais estão passando, eu vejo neles a angústia das crianças, né? Desencadear a ansiedade, a obesidade, a depressão, mutilação nós temos dentro, né, das nossas casas com os nossos filhos, e isso é algo que ele precisa dessa força da comunidade. Essa mobilização que tu nos conta que foi feita aqui, ela foi feita no Brasil inteiro, e isso sim fortalece o entendimento de que a educação é essencial. Só que nós precisamos lidar como ela sendo essencial. Não é uma lei que muda a realidade, né? São essas ações que vão fortalecer essa cobrança. Nós amanhecemos hoje com uma notícia para mim, muito profícua, muito feliz eu fiquei de quando o governo do estado, né, pelo decreto, né, colocado hoje, permite que os municípios tenham dentro da cogestão a educação. Correto. O que quer dizer isso? Né? Que aqui em Erechim nós temos o prefeito com esse entendimento e tendo acolhido a cogestão, que é uma responsabilidade para o poder municipal, permite que na segunda-feira nós tenhamos as nossas escolas de portas abertas. Isso não quer dizer que eu tenho obrigação de levar o meu filho. Aqui a gente também respeita os pais que pensam diferente, assim como os professores. Mas eu não posso privar as nossas crianças, os pais que têm que trabalhar e não têm onde deixar seu filho. O lugar mais seguro é sim na escola. Não é um depósito onde a gente quer pôr nossos filhos, vai muito além só também do aprendizado. A escola é um meio de convivência, um meio de desafios, de diferenças, de socialização, e as nossas crianças já perderam muito. Então não é mais possível a gente admitir, né, o fechamento das nossas escolas. E gostaria que o deputado contribuísse com a lei que foi aprovada na Câmara Federal, né? Diferente de nós dizermos que a escola tem que estar aberta, lá existe a proibição para a escola fechada. Uhum. E eu achei, assim, de certa forma, muito inteligente o que a Câmara Federal fez, porque isso, nós teremos outros desafios, nós não temos só o Covid. Quem imaginava que um dia nós teríamos essa pandemia? E o que nós precisamos é nos prepararmos para que, se num futuro tenhamos que passar por isso, ou coisas parecidas como essa, a gente não tem essas lutas que nós estamos tendo agora. Nós temos que sair daqui mais fortalecidos. Então, eu fico muito feliz nesse entendimento do governo do estado. Claro que seria, agora educação infantil, 1º e 2º anos do ensino fundamental. Já existe um cronograma, Sandra, para a retomada dos outros, né, das outras séries, e a gente vai acompanhar isso de perto. Estamos aqui nessa luta, porque entendemos como pais, né, de que o melhor lugar, sim, das nossas crianças estarem é na escola, é com o auxílio dos nossos professores que são capacitados para isso, né? Não desmerecendo, às vezes, uma mãe crecheira, uma tia que fica com o filho, talvez com o maior carinho e afeto que ela possa ter, mas não preparada, né, para projetar para os nossos filhos o nosso futuro, porque eles são os nossos futuros. Então a gente não pode mais perder tempo e a gente fica muito feliz de poder dar essa notícia. Com certeza. Deputado, referente à privatização dos Correios, uma empresa assim que está no país todo, e com essa privatização muitas pessoas acabam perdendo o emprego. Qual é o seu posicionamento diante até de uma situação econômica que o país todo vive? Embora a gente sabe que quem realmente produz nesse país são as empresas privadas, mas o Correio tem uma participação importante aí em muitas famílias brasileiras. Tem. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que definir, Sandra, qual é a função de Estado. Certo. O Estado veio para ser dono de banco? É uma função de um Estado ser dono de um banco? É a função de um Estado? Então, quais são as funções? Quais são as prioridades de uma nação? Educação, saúde, segurança e geração de emprego.
O Estado tem que ser promotor e nessa ordem. Porque para gerar emprego eu tenho que ter pessoas qualificadas, a educação é importante. Certo. Bom, a partir daí, eu tenho que dar condição a este cidadão de disputar os melhores postos de trabalho e, portanto, os bons salários, com a base que o Estado lhe deu para prover as suas condições de vida com a família. E quem está falando aqui contigo é alguém, filho de uma família muito pobre, que catou coisa do chão para comer, que batia na porta pedindo um pedaço de pão, que ia para a feira pegar aquilo que o feirante jogava fora com os lados, de um ladinho podre e outro bom. Eu vim do pré-sal da pobreza. Então, tudo que eu sempre quis foi condição de aprender um ofício e com esse ofício manter a minha dignidade sem depender de governo A, B ou C, de esquerda, direita ou do meio. Eu queria a minha autonomia, depender só das minhas habilidades. Eu quero dizer com isso o seguinte, nós temos que definir função de Estado. Porque o Estado hoje pulveriza atenção para tudo que é lado e não faz nada perfeito. Infelizmente, o Estado tem mostrado reiteradamente a sua incompetência em várias áreas. Saúde, que é prioridade, antes da pandemia, todo o período ali de maio, junho, quando vinha o inverno, faltava leito. Hoje o Estado mostra que é incompetente em fazer o trabalho de ressocialização daqueles que cometem crimes. Tanto é que está colapsado. A gente, enquanto sociedade, a sociedade gera mais delinquência do que ela mesmo pode suportar. Com isso, o Estado está dizendo o seguinte, eu não tenho mais lugar para colocar delinquentes. Aí o judiciário vai lá, libera ele e ele fica indo lá e comete crime durante o dia na rua e alguns vão dormir lá no presídio quando dormem. Então, porque nós não priorizamos nada, nós não resolvemos nada no país. Não resolvemos educação, não podemos dizer que é a nossa de primeiro mundo. Nós não resolvemos saúde. Eu perguntei a 2 brasileiras que vivem em Israel, como é que é a saúde em Israel? Pode ver que lá todo mundo está vacinado. Eu vi todo mundo nos parques sem máscara, nos lugares abertos. Ela disse para mim, deputado, se eu for comparar minha saúde de Israel com o Brasil, só tem 2 situações que eu posso comparar. Ou é o sírio-libanês, ou Einstein. E lá não tem saúde pública. Sabia? Porque lá foi definido que não é função. O Estado provê as clínicas particulares, convênio lá perto e dá o melhor atendimento. E mais, se não for bem avaliado, fecha ou contrata outro. O que eu quero dizer com isso, respondendo a questão dos Correios, é função do Estado entregar a carta? Com isso, os funcionários, coitados, ficam num limbo. De coitado por quê? Eles são vítimas. O que o Estado fez? Durante muitos anos, abriu muitas empresas que muitas delas estiveram auge, foram superavitárias, e outros governos vieram, tiveram ações, pegaram esses recursos que elas geravam, jogaram no caixa único, deixaram as à míngua, tiraram o seu poder de investimento, de se reinvestir, melhorar a sua capacidade de atender. Com isso ficaram algumas delas sucateadas e depois, quando elas não servem mais, começa a gerar despesa, porque eles são tirados que tudo é que é gerado, se coloca para a venda. A minha preocupação é com essas pessoas, que elas têm que ser redirecionadas para alguma função, para continuar servindo. Agora, os Correios, na minha opinião, não é função de Estado. Essas pessoas poderão muito bem, pela habilidade, o conhecimento que já tem na área, ser absorvida a sua mão de obra, o seu conhecimento, para uma outra empresa que possa assumir isso e buscar eficiência. Nós temos que ter eficiência. E o Estado mostra que é incompetente na gestão de empresa. Olha a nossa CE. Estamos quase dando assim de lambuja, ver se alguém assume e livrar do problema que criou. Mas quem criou o problema? Estourou agora, esses últimos anos.
Mas é de agora? É de ano após anos de sucessivos erros de apadrinhamento. Pessoas incompetentes às vezes na frente. Recursos que às vezes que o governo retira das empresas. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa que faz aferição de equipamentos, o Inmetro. Eu tive no Inmetro. O Inmetro produz e produz muito. Só que o que ela gera não volta para reinvestir nela. Cada R$1 que se investe no Inmetro é 2 a mais que ela gera de recurso. Só que o governo não investe, sucateia. E com isso, daqui a pouco, é um setor importantíssimo para o desenvolvimento econômico, porque é ela que vai... Não sai um ônibus da Marco Polo sem ela ir lá e ver se está tudo em dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a competência, o governo já mostrou que não tem condição de ter empresa. E, deputado, e falando um pouquinho sobre essa questão que a gente vive já há muitos anos aqui na região, que é esse trecho Erechim-Passo Fundo. Ele precisa ser melhorado. O senhor tem ciência disso, dessa necessidade que a gente tem, principalmente para o pessoal que trafega diariamente por esse excesso? Também. Isso aí, 53 também. Pois é. Tenho e não é de hoje. É velha essa história. Só eu já acompanho mais ou menos desde o meu primeiro mandato, que eu me elegi em 2006. Então já tem um tempinho aí. Bom, as últimas vezes que eu estive aqui, Sandra, nós tivemos reunião com a nossa entidade aqui que reúne o comércio e a indústria. A CIE. Me trouxeram a demanda por vereadores, por prefeito, enfim, por todos. E esse assunto chegou até a bancada gaúcha. Eu sou o coordenador adjunto da bancada, o coordenador Cherini, sou o adjunto. Nós levamos para a bancada a possibilidade de colocar, ainda que fosse 30, 20, 40, 50 milhões para começar essa obra, porque grande parte dela já até perderam a estrutura, já tem ponte feita em vários lugares. Acho que a Fran conheceu o trecho e já foi por dentro. Bom, mas o que o governo federal priorizou? Eu acho prudente. O governo Bolsonaro assumiu a presidência com mais de entre 5 a 7 mil obras inacabadas. E aí vem o pensamento, a gente começa obras novas ou termina aquelas que estão... E a prioridade até então é acabar, tanto é que aquela obra lá de Manaus, a Transamazônica, sei lá, 40, 50 anos estava lá para acabar de fazer, ninguém fez, ele foi lá e fez, com o Exército. Então, quem sabe agora a gente vai ter a duplicação desse trecho? Por exemplo, a Ponte do Guaíba ia parar, pediram ajuda da bancada da Gosto para colocar recurso lá para não parar. A duplicação para Rio Grande também andou parando, nós colocamos recursos para não parar, estava em andamento. Então, nós queremos chegar aqui, só que as obras que estavam em andamento e por causa da crise, os recursos da bancada federal foi drenado para socorrer essas obras para não pararem. Então, com isso, está nos tirando o fôlego de começar aqui. Mas esta obra, ela está no radar da bancada gaúcha, junto também ao Ministério, já foi levado ao ministro, e ele falou assim, olha, é importante, eu sei que é importante, só que vamos terminar aquilo ainda que está no Rio Grande do Sul em andamento, depois a gente começa as obras que temos a compreensão da importância. Deputada, e a nossa reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul? Em 2020 já teve um mexe aí, mas eu acho que ainda falta muito para que ela seja bastante favorável a toda a população. A gente entende, Sandra, que a reforma tributária ela tem que ser construída com todos os setores. E a gente tem que ter preparado também como setores e representantes de cada área na cedência. Certo. Não tem como todo mundo ganhar. É impossível isso, mas eu acredito muito no diálogo. O governo tem se mostrado, sim, aberto ao diálogo e à construção. Tentou-se aprovar a reforma, né, de uma certa forma, não houve adesão, houve muita rejeição da população, o governo recuou, mas aprovamos coisas muito importantes, né? Assim como a extinção da DIFAL, que começou a entrar em vigor no início deste mês de abril, agora de 2021, que é o imposto de fronteira. Isso torna nosso estado mais competitivo, sim, né? Os empresários sabem da diferença que faz isso na questão da tributação. E a redução da alíquota interna, né? Que reduziu de 18%
para 12%. Essa redução ela é muito importante, né, porque permite, dentro do nosso estado, nós trabalharmos com a alíquota que a gente tanto fala, né? Por que Santa Catarina, o nosso vizinho, tem um imposto tão menor? A gente sempre se compara muito ao nosso vizinho, mas algumas atitudes que estão sendo feitas aqui, elas são importantes, assim como a retirada do plebiscito, que está acontecendo agora dentro da Assembleia, possivelmente na terça-feira teremos a votação, né, no plenário, nós somos o único estado que ainda tem o plebiscito dentro da Constituição, né? Então nós precisamos entender que são várias ações, vários movimentos que eles têm que ser feitos de forma, né, voltada assim ao desenvolvimento do estado. E a reforma tributária que será apresentada pelo governo do estado, ela está sendo já construída, mas ouvindo todos os setores. E eu digo mais uma vez, nós não podemos achar que, vamos supor, a Fran defende o setor farmacêutico e eu entro nessa discussão simplesmente defendendo o meu. Quando a gente defende um único setor e a gente fala de uma reforma grande e estruturante, eu tenho que me despir de muita coisa, de vaidades políticas, ideológicas e de setor, para que a gente, no entendimento, a gente chegue a uma conclusão que seja melhor para o consumidor, né? Não só na questão do consumidor final, mas que eu possa me tornar um estado atrativo, que eu consiga buscar empresas, pessoas que queiram voltar a investir no nosso estado, um estado que eu digo sempre com muito orgulho, é um estado pujante, a gente é quase independente do Brasil, porque nós produzimos de tudo aqui, um povo trabalhador, né, um povo honesto, um povo de fé, por isso que a gente tem segurado tanto as pontas, né, nós, população. Então, virá sim essa reforma, mas ela está sendo construída a mais mãos e eu acho isso de forma legítima, que todos participem para que a gente chegue num entendimento, né? O que é melhor realmente de reforma, assim como as reformas a nível federal, elas também precisam acontecer, né? O que é de competência do Estado, o Estado está fazendo, acho que isso é importante a gente falar. Fizemos várias reformas estruturantes, previdência, que possibilitaram, o Estado vai colher em 10 anos uma economia em torno de 18 bilhões de reais. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente ouve, Sandra, mas o governo não faz nada, não tem que enxugar a máquina pública. Tem sido feita muitas coisas, reformas estruturantes e que nós vamos colher, né, no decorrer dos anos. Nesse primeiro ano, nós já conseguimos uma economia de 700 milhões de reais com essas reformas que nós fizemos. Bom, eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando com vocês, mas infelizmente o nosso horário ele é um pouco reduzido. Te agradeço por estar aqui, foi um prazer te conhecer. As portas da TV Erechim estão abertas, sempre que vier a Erechim, venha nos visitar e conversar com o nosso telespectador. E assim também para o deputado Carlos, sinta-se em casa sempre que estiver aqui na nossa terrinha. Obrigado, Sandra. Inclusive, fiquei tão feliz, eu me sinto importante tomar uma caneca aqui, a água. Eu vejo essa TV assim, que tem umas canecas assim da própria TV, Fran, e aqui eu pude tomar uma aguinha no cano. Esse aqui é de brinde, Sandra? Olha ali, deputado. Obrigado pela oportunidade, tá? Muito obrigado. Da mesma forma, Sandra, agradecer essa oportunidade, muito feliz, né, da gente estar nessa região, uma região que nos recebe tão bem, com tanto carinho, que a gente já se sente aqui. Quero contar, Sandra, que meu pai nasceu, né, em Getúlio Vargas. Sim. E a gente tem um carinho muito especial por essa região, né, tem inclusive... O pai diz, cuida de lá, a gente tem muita gente que a gente conhece lá, então o nosso carinho especial à região, e colocamos aqui, Sandra, o nosso gabinete à disposição de todos. Nós fomos eleitos para atender os anseios da população e é para isso que nós estamos aqui.